Dando continuidade aqui também nas notícias, quero falar sobre o Transferban, onde o Cruzeiro falta menos do que 10 dias para o início do estadual. E eu jurava que iria ser pago o Transferban ao decorrer dessa última semana, o que ainda acabou não acontecendo. Mas o Ronaldo até mesmo teve pessoas próximas a ele que já falou que ele já separou esse dinheiro que o Cruzeiro vai ter que pagar somente de Transferban na FIFA de 22 a 23 milhões de reais para o Cruzeiro fazer esse pagamento. Vale lembrar que não vale, por exemplo, o Cruzeiro fazer esse pagamento no dia do jogo contra o RT, que vai ser no dia 26 de janeiro, falta menos do que 10 dias, porque assim, não iria adiantar, porque não iria dar prazo para a FIFA reconhecer esse pagamento, muito menos para o Cruzeiro inscrever esses jogadores, no caso seria no bid da CBF e também se inscrever no Campeonato Mineiro, na Federação Mineira de Futebol. Então, possivelmente o Cruzeiro ali vai pagar faltando uma semana no máximo para esse Transferban, ou seja, no máximo agora até na quarta-feira, para dar prazo de registrar esses jogadores e resolver todos esses trâmites, tanto na Justiça quanto na FIFA, que cobra esse valor há um bom tempo do Cruzeiro. Enfim, igual eu falei para vocês, esse valor que é referente àquele Transferban do Arrascaeta e também do Riascos, negociações que chegam na casa dos 23 milhões de reais. Eu até fiz um vídeo ontem falando para vocês que esse valor inicialmente era de 14 milhões, mas que com o passar dos anos e também com a desvalorização do real, que essa dívida é em dólar e também em euro, esse valor quase que dobrou, de 13 milhões para 23 milhões de reais. Então assim, é um valor bem alto se o Cruzeiro quiser voltar a contratar, mas o Ronaldo já deixou esse valor liberado, pronto para pagar esse Transferban, de acordo com o Nicola. Então assim, possivelmente nessa semana finalmente teremos a resolução desse caso, e também para o Cruzeiro dar tempo de registrar os jogadores junto ao bid da CBF e também, no caso, contar com a participação dos atletas, que foram mais do que um time somente de contratações até nesse momento. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Pedro Lourenço e também de outros investidores. Será que teria a possibilidade, por exemplo, do Cruzeiro receber novos investimentos na SAF? Enfim, essa é uma questão que já estava sendo debatida há um bom tempo, mesmo antes de transformar em uma empresa. Vale lembrar que lá para junho e julho do ano passado, de 2021, o Cruzeiro até especulou essa possibilidade de ter um grupo de empresários investindo no Cruzeiro, mas o Sérgio Rodrigues já tinha deixado claro que o Cruzeiro teria no máximo um dono, não teria essa possibilidade de ter 2, 3 donos, até porque poderia ter muitas divergências no pensamento, e isso não pegaria muito bem, principalmente pensando nesse primeiro momento. Enfim, passou o tempo, o Ronaldo comprou o clube e o site O Tempo informou que nessa reunião que teve um encontro entre o Ronaldo e o Pedro Lourenço na última terça-feira, agora dessa última semana, teve esse encontro deles, e que um dos assuntos comentados foi, no caso, a possibilidade do Pedro Lourenço se tornar um dos investidores da SAF. Algumas pessoas próximas ao Pedro Lourenço disseram essa matéria do O Tempo que ele tem interesse de ser um dos investidores e, no caso, contribuir financeiramente para o time, possivelmente também na chegada de novos jogadores. E depois dessa notícia foram vários os nomes especulados que poderiam investir aqui no Cruzeiro. O Ronaldo mesmo já teve encontros com alguns empresários, mas nós não sabemos se foi nesse intuito ou não, até porque é uma compra bem recente e não sabemos, por exemplo, como que iria funcionar. O Pedro Lourenço iria aportar 100 milhões aqui no Cruzeiro, por exemplo, iria ficar com 15%, 20% da SAF. Não sabemos, não acho que o Ronaldo teria interesse de abrir mão desse percentual, mas seria interessante ter um grupo de empresários igual o Pedro Lourenço, que tem uma relação excelente com o torcedor do Cruzeiro. O Ronaldo e o Pedro Lourenço investindo aqui no Cruzeiro, acho que sem dúvidas teria um potencial gigantesco. E até também nessa matéria do O Tempo, eles informaram que o Pedro Lourenço tem interesse de fazer um time do Cruzeiro mais forte, porque se você for olhar o time do Cruzeiro hoje, eu não acho um time ruim, tá? Em relação a peças e tudo mais, nossa, que time não vai nem conseguir o acesso, eu discordo totalmente. Vi até matéria do Globo Esporte falando que o Cruzeiro tinha que preocupar mais com a Série C do que no acesso para a Série A. Eu discordo totalmente, tá? Acho o time do Cruzeiro bem interessante e bem capaz de conseguir o acesso. Mas sem dúvida, se o Cruzeiro tivesse ali, por exemplo, nem chutando muito valor não, uns 40, 30 milhões de reais ali, somente para fazer contratações, já seria um valor excelente para contratar algumas peças importantes, ainda mais ali chegando de fim de contrato, tendo que pagar, por exemplo, 15, 20 milhões numa promessa. Mas eu acho que seria bem interessante para o Cruzeiro fazer essa montagem do elenco e quem sabe, até ter um novo investidor aí na parada. Quem sabe o Pedro Lourenço seria o melhor dos dois mundos, o Pedro Lourenço e o Ronaldo. Vamos aguardar aí para ter mais informações
e até mesmo se ele tiver mais um encontro, outra reunião para agendar a situação, pode ser um indício de que essa conversa, no caso, teria avançado. O assunto desse vídeo é a respeito de uma reunião com o Ronaldo e o Alexandre Birman, que é, no caso, o CEO da Arezzo aqui no Brasil, empresa gigantesca de sapatos e bolsas, muito voltado para o público feminino, né, no caso, e assim, é um cara muito bem sucedido que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, naquele sábado, no último dia 15 de dezembro, se eu não me engano, o Alexandre colocou inclusive no seu Instagram, nos seus stories, falando assim, sobre que ele estava feliz, né, dessa compra do Ronaldo comprando o Cruzeiro, e que no caso ele torce para a Raposa, e que inclusive teria interesse em uma aproximação, no caso com o Cruzeiro, para ter essa visibilidade que o Ronaldo vai passar para o clube nos próximos anos. Enfim, isso tem um pouco mais do que um mês, né, praticamente, no caso até 8 dias depois, 10 dias depois, no caso o Jaircy Carvalho tinha informado que ele iria ter uma reunião com o Ronaldo Fenômeno e que inclusive já estava marcado, por exemplo, para ele se encontrar com Pedro Lourenço, que seria justamente naquela mesma semana. Pelo que nós sabemos, não teve encontro do Ronaldo com o Alexandre nessa semana, porque ele já se encontrou com várias pessoas, né, com Pedro Lourenço na terça, na quarta e na quinta teve fotos divulgadas dele com Elias, e também com outro empresário de Ipatinga, que é um cara muito bem sucedido, mas com o Alexandre, pelo que parece, ainda não teve esse encontro. Não duvido nada que deve acontecer nos próximos dias, e assim, seria interessante porque é uma empresa gigantesca, a Arezzo, o Cruzeiro ainda busca patrocinadores. Não acho, por exemplo, que vai ser na camisa, eu acho bem difícil ser, porque já está muito cheio, né, hoje de patrocinadores no Cruzeiro, mas, por exemplo, ainda tem várias outras marcas que o Cruzeiro pode vender para patrocinadores. Eu tenho certeza que pode haver um acordo bem interessante. Vale ressaltar também que, para você ter uma ideia, só a fortuna pessoal, de acordo com a Forbes, do Alexandre Birman, é algo na casa de 2 bilhões de reais. Então o cara é extremamente bem sucedido. A Arezzo também tem um valor de mercado gigantesco da família dele, e que assim, interessante, né, o Cruzeiro ter essa associação. Tem muitos cruzeirenses bem sucedidos aqui pelo país, por exemplo, o Alexandre Birman, eu acho que o Cruzeiro já tinha que ter procurado o cara, seria cruzeirense de jeito, assim, tem um potencial financeiro enorme, uma marca que ele toma conta gigantesca. O Cruzeiro já tinha que ter uma aproximação bem maior com esses empresários, ainda mais alguns que não estão, no caso, em Belo Horizonte. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, se você espera um patrocínio, será que na camisa, enfim, na placa, no jogo, enfim, estou curioso para saber aqui a sua opinião. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou deixar aqui na tela final 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre uma grana bem interessante chegando no Cruzeiro, de valor de cota de transmissão, quanto que o Cruzeiro vai receber pelo site ao tempo, vai lá dar uma olhada. E também no vídeo de hoje, mais cedo, no caso de ontem de manhã, onde eu falo sobre o Elias e tudo mais, e dessa chegada do volante aqui ao Cruzeiro, tá? Vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!